Oi, oi! Bom, vamos continuar as nossas aulas de R. Hoje nós falaremos sobre análise exploratória. O que é isso? É uma análise que a gente vai fazer para descobrir o que tem no nosso dataset. Então, como exemplo, eu peguei esse dataset aqui, Red Wine Quality. Nós utilizaremos ele para poder iniciar a nossa análise exploratória. Por que isso é importante? Porque se a gente não conhece o dataset, não é só com as descrições aqui que a gente vai trabalhar. Nós precisamos saber o que tem nesse banco de dados, né? O que foi coletado. Bom, esse banco de dados que eu peguei, vocês podem baixar também para vocês no site da uci.edu ou no Kaggle. No Kaggle também tem. Essa descrição aqui também tem nos dois sites. E essas variáveis também. Então, aqui ele está mostrando para a gente quais são as variáveis de entrada e quais são as variáveis de saída. Por que está verdinho o meu texto? Porque eu coloquei essas aspas duplas aqui. Vocês sabem que para a gente escrever no R como comentário, significa o quê? Escrever como comentário? Que isso não vai ser rodado como um código, né? É apenas um texto que você está escrevendo aqui para te direcionar ou para que futuramente você lembre o que você fez ou o que você pensou naquele instante, né? Antes de fazer aquela fórmula ou aquela função. Então, para isso, você pode colocar esse símbolo da hashtag, caso você queira colocar linha por linha. Então, aqui tá vendo? Eu tive que colocar na linha de baixo também, porque se eu não coloco, ele não fica como comentário. Tá vendo o xizinho aqui do lado? Ele vai me dar erro. Se eu quiser escrever sem ter que ficar colocando esse hashtag em todas as linhas, o que eu tenho que fazer? É só eu colocar aspas duplas. Então, eu vou colocar aspas duplas no começo. Eu acho que com aspas normais também funciona. E as aspas aqui no final. Então, tudo que está dentro dessas aspas vai ficar como comentário. Beleza? Prosseguiremos. Pois bem, na nossa pasta, onde nós salvamos aqui os nossos arquivos, nessa pasta tem que estar o nosso banco de dados. Nesse caso, o banco de dados que nós baixamos naquele site, ele tem a extensão .csv. Então, o que a gente vai fazer? Esqueci de falar, mas é muito importante. Para essa aula, nós só usaremos o RBase, ou seja, funções nativas do R. Nós não baixaremos pacotes, não faremos leituras e instalações de nenhum pacote. Vamos só usar o R mesmo, o RBase, certo? O R nativo. Então, certo, nós baixamos aqui o nosso CSV, arquivo CSV. Nós salvamos na mesma pasta que está o nosso projeto. O que a gente vai fazer? Eu estou dando aqui um nome para o meu banco de dados. Eu estou chamando ele de Red Wine. Eu vou fazer a leitura desse banco de dados. Então, vou usar o read.csv. Entre parênteses e entre aspas, eu vou colocar o nome igualzinho tá no nosso arquivo quando a gente fez download. Tá vendo aqui embaixo? O nome ele tem que estar igualzinho. Eu posso selecionar e clicar aqui em Run, ou eu posso simplesmente só clicar na linha e Ctrl Enter. Então, eu posso selecionar a linha, posso clicar em Run, ou eu posso simplesmente estar com o meu mouse na linha e clicar em Run, ou dar um Ctrl Enter. Quando eu faço isso, ele já faz a leitura do meu banco de dados aqui. Ele dá o nome para o banco de dados, que foi o nome que nós escolhemos, e ele faz a leitura. Então, aqui a gente já pode observar que ele tem 1.599 observações e 12 variáveis, ou seja, 1.599 linhas e 12 colunas. Caso você não tivesse notado isso aqui, o que você pode fazer? Aplicar essa função DIN e entre parênteses o nome do banco de dados que nós acabamos de dar, ou seja, Redwine. Ctrl Enter e ele vai aparecer aqui para a gente no console
vai aparecer aqui no console exatamente isso que a gente já tinha observado acima. Então, o nosso banco de dados ele tem 1.599 observações de 12 variáveis. Aí você pergunta, tá, mas que são essas variáveis? Do que é feito isso? Para a gente observar quais são os tipos de dados, nós podemos utilizar a função str, entre parênteses, o nome do nosso banco de dados. Ctrl Enter. Vou só subir aqui um pouquinho o console. Bom, aqui ele mostra para a gente o nome das nossas 12 variáveis, tanto as 11 variáveis de entrada quanto a variável de saída, que é quality. Mostra para a gente também qual o tipo dessas variáveis. Então, 11 das variáveis são numéricas e uma é inteira. A variável de saída é do tipo inteiro. O que significa que é numérico e que é inteiro? Essas que são numéricas, elas têm um float, elas podem ter decimais, né? E as inteiras, não. Quando o número ele é inteiro, ele não tem os decimais, certo? Não mostra aqui os decimais. Bom, beleza. Mas quais são as observações? Nós já sabemos que as variáveis são essas 12 aqui. O que isso significa? São essas 12 colunas que nós temos no nosso banco de dados. Lembrando que, neste caso, nós estamos trabalhando com banco de dados relacional, né, que tem esse formato tabela mesmo. Bom, para a gente visualizar as primeiras observações do nosso banco de dados, nós podemos usar a função que se chama head. Então, você escreve head, entre parênteses, o nome do nosso banco de dados, Ctrl Enter. Aqui ele vai mostrar para a gente o nome das nossas variáveis, igual nós vimos acima, e vai mostrar para a gente as primeiras observações das nossas variáveis. Então, na coluna de Fixed Asserted, não sei falar isso. Bom, nessa coluna aqui da primeira variável, que tem na primeira observação. Então, aqui ele está considerando esse valor como 7,4, volatilidade, não sei que palavra, não sei, não lembro qual é a palavra. Enfim, está considerando que é 0,70, ácido cítrico está considerando que é 0,00, residual de açúcar 1,9, e por aí vai até chegar aqui na qualidade. Então, todas essas observações que nós temos aqui, até chegar na nossa qualidade, a qualidade é a nossa variável de saída. Isso quer dizer o quê? Que isso daqui vai ser o que a gente busca. Ou seja, o vinho, quanto maior esse número, mais qualidade ele vai ter, segundo essas outras observações, certo? Então, aqui, ele mostrou essa função head, mostra as 6 primeiras observações do nosso banco de dados. Para a gente ver as últimas observações do nosso banco de dados, nós podemos usar a função tail, entre parênteses, headline. Aí ele vai mostrar para a gente as 6 últimas observações do nosso dataset. E é isso. A gente pode ter noção de quais são os nossos dados vendo dessa forma. Mas aí você fala, mas eu quero ver a tabela inteira. Dependendo do tamanho do dataset, esse daqui é pequeno, tem 1.599 linhas só, mas dependendo do tamanho do dataset, isso vai... Você visualizar uma tabela inteira em forma de planilha vai demandar muito do seu computador, né? Nem sempre isso é interessante. Você vê só alguns dados aqui, já pode te dar ideia de como que é o seu dataset inteiro. Mas caso você esteja curioso, quer ver realmente o seu banco de dados inteiro, você pode usar essa função view, entre parênteses, o nome do seu dataset. Lembre-se que essa função view, ela tem o V maiúsculo. O R, ele
reconhece se você digita maiúsculo ou minúsculo. E o R geralmente ele só aceita minúsculo. Nesse caso, é uma exceção, ele aceita a letra maiúscula. Se eu mudar aqui e colocar um view todo minúsculo, ele vai dar erro. Se eu vier aqui e colocar com a letra maiúscula, ele vai ler. Viram só? Então, assim, tem que prestar muita atenção, porque às vezes a função de vocês não tá errada, né? O que tá errado é que vocês escreveram em maiúsculo. Bom, aqui então, ele abriu pra gente todo o banco de dados do 1 até o 1599. E aqui todas as variáveis, com todas as informações das observações, né? Caso vocês não quisessem usar uma função para ver isso, também serviria só clicar aqui no canto direito em cima do nosso dataset no que a gente criou, que ele também apareceria, certo? Mas como eu disse, nem sempre é interessante, o interessante mesmo é você ver as primeiras e as últimas observações do seu dataset para ter noção, né, do que te espera. Beleza. Vamos verificar se tem valores nulos no nosso banco de dados. Para isso, nós usaremos a função is.null, entre parênteses, o nome do nosso banco de dados. Ctrl Enter. False, ou seja, não tem dados nulos no nosso banco de dados. Caso tivesse dados nulos e nós quiséssemos saber a quantidade de observações que tem dados nulos, nós faríamos uma soma. Para isso, a gente nós faríamos uma soma de todos os dados nulos, né? Então, para isso, nós usaríamos a função sum, entre parênteses, is.null, que vai também colocar um parênteses para o nome do nosso banco de dados. Fecha os dois parênteses que você abriu, Ctrl Enter. Claro, né, que vai dar 0, obviamente, porque se em cima mostrou pra gente que era falso, que não tinha valores nulos, obviamente que a soma vai ser 0, né, não tem. Caso nós precisássemos ver se eles têm, se o nosso banco de dados tem valor que ele não é nulo, mas ele assim, são valores indisponíveis. Nós usaríamos o is.na, que é de not available, e o nome, entre parênteses, o nome do nosso banco de dados, certo? Ctrl Enter, e aqui ele vai aparecer pra gente um monte de informação. Um monte de informação. E aqui ele está mostrando pra gente que tá tudo falso. Se tivesse um verdadeiro aqui no meio, talvez a gente nem visse de tanta informação que tem aqui, certo? Então, para que isso fique um pouco mais fácil e nossa pesquisa não fique tão poluída, porque esse monte de dados acaba não importando tanto, né? Da gente ver, porque vai ser difícil você identificar um true aqui no meio. Imagina que você tem um banco de dados de milhões de observações. Não tem como, né? Então, aqui a gente vai somar também, assim como a gente fez com isNull, a gente vai fazer com isNA. Então, a gente vai somar, para isso a gente vai utilizar a função sum, parênteses, is.na, parênteses, o nome do seu banco de dados. Fecha os dois parênteses, Ctrl Enter. E aqui ele vai mostrar para a gente a quantidade de NAs que a gente tem no nosso banco de dados. Esse banco de dados está completamente limpinho, então não tem valores não disponíveis. Bom, vamos usar também algumas medidas de centralidade. Isso quer dizer o quê? Vamos descobrir qual é a mediana, qual é a média do nosso dataset e de variáveis específicas. Eu quero descobrir aqui qual é a média da variável álcool no meu dataset. Então, a função é min, parênteses, o nome do nosso banco de dados. Aí a gente coloca o cifrão
e o nome da nossa variável. Então, é sempre assim. Se você quiser chamar uma variável, eu vou até tirar aqui para vocês verem. Eu estou colocando aqui min, aí posso abrir aqui o meu dataset e eu vou colocar aqui o cifrão. Quando eu coloco o cifrão, ele já aparece aqui para mim o nome das variáveis. Então, você pode simplesmente só colocar o cifrão junto com o nome do seu dataset e ele vai aparecer aqui para você e você pode escolher. Eu, no caso, estou escolhendo álcool. Por que eu estou escolhendo saber qual que é a média do álcool? Tanto faz, tanto faz. Você pode escolher a que você quiser. Só para a gente ter ideia mesmo de como funciona essa função. Então, beleza. Ctrl Enter. Ele vai mostrar aqui pra gente que a média da variável álcool é de 10,42. Aqui, a gente vai procurar a mediana da variável de açúcar, resíduos de açúcar. Então, median, parênteses, o nome do nosso banco de dados, cifrão, o nome da nossa variável. Ctrl Enter. 2.2 tem a mediana da variável de açúcar residual. Beleza. Aqui, a gente vai também procurar a moda. Só que nós vimos que, que a média e que a mediana são super fáceis de calcular, né? A gente já tem a função pronta. No caso da moda, nós não temos. O que é a moda? A moda é o valor que mais aparece. E nós não temos a função pronta no R. Por isso, a gente vai ter que criar a função. Primeiro de tudo, eu vou encontrar a frequência. Eu vou dar um nome aqui de frequência. E eu vou criar uma tabela com o nosso banco de dados, com a nossa variável de pH. Ai, por que pH? Só porque eu escolhi mesmo. Você pode escolher o que você quiser, só de curiosidade. Eu quero saber a frequência que tem a frequência que mais aparece no pH. É só isso, essa é a pergunta. Criei essa tabela, vou dar o Ctrl Enter. Ele vai aparecer aqui em valores, olha. Ele está mostrando pra gente que é uma tabela de números inteiros. Aí eu quero imprimir isso para ver exatamente o que tem aqui. Você pode colocar um print frequência, eu vou colocar só frequência, Ctrl Enter, e ele vai mostrar aqui no nosso console todos os valores da nossa frequência, certo? Aí, assim, você pode olhar aqui e procurar o valor que sai mais, que aparece mais, né? Mas isso não é o usual. Não é nada fácil fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui e a gente vai ver o que mais se repete, certo? Então, vamos lá. A gente vai pegar a frequência, que foi o que a gente fez acima. Vamos colocar entre colchetes frequência igual ao máximo de frequência. Então, assim, aos valores... os valores máximos dessa variável. Ctrl Enter. Olha, tá aqui me mostrando o quê? Que o valor 3.3 é o valor que mais aparece. Ele aparece 57 vezes. Só que não é nada simples, né? Já pensou? Toda variável que você quiser ficar sabendo a moda, você vai ter que fazer esse processo? É muito maçante. Então, para isso, nós criaremos a nossa função. Eu estou dando aqui o nome dela de moda. Eu estou criando, então, a função. Vou colocar entre parênteses o x. Tab igual a table x. Aí, no tab igual a tab igual ao máximo de tabela. Essa é a nossa função. Isso está criado. Nós vamos criar, né, na verdade, agora. Eu vou dar o Ctrl Enter. E aqui,
funções a moda, ou seja, nós criamos essa função. Agora é super simples, você só escreve o nome que você deu para sua função, nesse caso eu dei o nome de moda, e eu coloco aqui entre parênteses meu banco de dados e o nome da variável que eu estou procurando. Então, eu quero saber qual que é a moda da variável pH. Ctrl Enter, vai dar o mesmo resultado que deu acima. Porém, como a gente tem a função agora, eu posso chamar essa função para todas as minhas variáveis, né? Eu não tenho que fazer todo aquele trabalho maçante. Eu já tenho a minha função pronta, então eu só vou alterar aqui a variável, certo? Faremos agora as medidas de dispersão. Vamos calcular o desvio padrão. Também, gente, é simples, é muito simples. Para o desvio padrão, nós vamos usar a função SD, parênteses, o nome do nosso banco de dados, o nome da variável que a gente quer procurar o desvio padrão, vírgula. NA.RM igual a true. O que isso significa? Se ele encontrar valores que são not available, ele vai remover. Isso é verdade, eu quero que ele faça isso. Se tiver, a gente sabe que não tem, porque nós já vimos acima que não tem. Mas caso tivesse, e eu tivesse decidido, você tivesse decidido que iria remover esses valores, então ele faria o cálculo do desvio padrão, desconsiderando esses valores, certo? Bom, vamos lá, Ctrl Enter, e ele vai dar aqui o valor do desvio padrão no nosso console. A variância, a mesma coisa. Vamos usar a função var, entre parênteses, tudo igualzinho em cima. Ctrl Enter. 3,56. O coeficiente de variação também é super simples. O que a gente tem que saber? Que o coeficiente de variação, ele é o desvio padrão dividido pela média. Como que a gente vai fazer isso, então? Igualzinho a gente fez em cima. Vamos, então, pegar o desvio padrão no banco de dados. Vamos chamar a nossa variável, vírgula, na.rm igual a true, dividido pela média, min, entre parênteses, o nome do nosso banco de dados, o nome da nossa variável, NARM igual a true. Vamos chamar isso, então, e aqui ele vai dar o nosso coeficiente de variação. Valor mínimo da nossa variável. Então, aqui eu estou trabalhando com essa variável density. Então, qual que é o valor mínimo que nós temos nessa variável? Eu vou chamar a função min, entre parênteses, tudo igualzinho que a gente já viu acima. Ctrl Enter. 0,099. Então, o menor valor que nós temos nessa variável é o 0,99. Bom, e qual que é o valor máximo? É só fazer aqui igualzinho o valor mínimo, só colocando max. E Ctrl Enter. Certo? Então, o valor máximo que nós temos dessa variável é 1.00369. Bom, vamos ver, então, como que nós, em vez de ficar usando o valor mínimo e o valor máximo, qual é a função que a gente já tem logo esses valores e de uma vez só, sem trabalho nenhum. A ideia sempre é diminuir a quantidade de trabalho, porque a gente já tem tantas outras coisas para fazer e os primeiros passos das análises são bem demorados, né? Então, o que a gente puder otimizar é melhor ainda. Então, ao invés de usar duas funções, uma função de mínimo, outra função de máximo, eu posso usar apenas uma função que vai me dar esses dois valores. Então, eu vou colocar aqui o range, entre parênteses, tudo igual ao resto. Então, headline, o nome da nossa cifrão, o nome da nossa variável, vírgula, NA igual a RM, igual a true. Ctrl Enter. E aqui ele já vai aparecer pra gente, tá vendo? 0,99 e 1,00. Ou seja, o nosso mínimo e o nosso máximo. Já a nossa amplitude de variação, ela é dada por uma função que se chama diff, ou seja, é a diferença entre o máximo e o mínimo.
Vamos colocar aqui, então, diff, entre parênteses, range, entre parênteses, o nome do nosso banco de dados, cifrão, o nome da nossa variável, vírgula, na.rm igual a true. Fecha os parênteses, Ctrl Enter. Ou seja, a nossa amplitude é de 0.01362. Agora, nós iremos calcular os quartis. Quantily, entre parênteses, o nome do nosso banco de dados e cifrão o nome da nossa variável. Aqui eu estou colocando o quartil da variável álcool. Então, aqui ele está dando para gente 25% da variável álcool. Ele está abaixo de 9,5%, 50% está abaixo de 10,2% e 75% do nosso banco de dados tem a variável álcool abaixo de 11,1%. Aqui, eu vou colocar essa variável, a summary, que ela vai me dar um resumo desses dados dessa variável de álcool. Então, é só escrever summary, entre parênteses, o banco de dados e o nome da variável. Tá vendo? A gente não precisaria ter usado o range para calcular o mínimo e o máximo de uma vez e o quantile para calcular o quartil. Nós poderíamos simplesmente ter usado essa função summary, que aqui no nosso console ela já vai dar para a gente o valor mínimo, o valor do primeiro quartil, o valor da mediana, o valor da média, o valor do terceiro quartil. Por que ela não dá o valor do segundo quartil? Porque o segundo quartil é o mesmo valor da mediana, certo? A mediana é o quê? É o valor que divide o 100%. E o segundo quartil é exatamente isso, não é? O 50% do nosso banco de dados. E aqui aparece também pra gente o terceiro quartil e o valor máximo. Ou seja, o valor máximo aqui e o mínimo, ele não tá batendo com o que a gente viu em cima, porque em cima nós estávamos calculando outra variável, não era a de álcool, certo? Eu também posso usar a summary para mostrar o resumo das variáveis do banco de dados inteiro. Ctrl Enter. Então, aqui ele está dando para mim. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Ele está mostrando aqui para gente qual é o valor mínimo de cada variável, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo. Ai, Viviane, mas então, se era tão simples assim ver tudo isso, por que a gente teve que passar por todas as outras funções se eu tinha uma função que já me dava todos esses valores? Simplesmente para você aprender, para você saber que existe. Caso você precise usar de uma forma muito específica, você sabe que existe. Mas, de qualquer forma, realmente, já está aqui a função summary, que te dá todos esses valores sem ter que você ficar calculando. Bom, e para a gente descobrir quais são os valores únicos que tem no nosso banco de dados. Aqui eu vou calcular a variável de quality, então eu quero saber quais são os valores únicos de qualidade? Ele vem desde quando e ele vai até quando? Então, eu vou usar a função unique, entre parênteses, o nosso banco de dados, a nossa variável. E aqui ele vai aparecer para mim, ó. Ele tem 5, tem 7, tem 6, tem 7, tem 4, tem 8 e tem 3. Então, aqui eu entendo que a nossa qualidade, ela vai a partir do 3 e chega até o nível 8. Beleza? Certo. E o que isso significa, né? Que nós temos alguns vinhos de qualidade 3, alguns vinhos de qualidade 4, alguns de qualidade 8, alguns de qualidade 7, alguns de qualidade 6, alguns de qualidade 5. Vamos plotar agora para ver como que é isso. Eu estou aqui considerando a variável álcool. Aqui eu coloco hist de histograma, coloco o nome do nosso banco de dados, cifrão, o nome da nossa variável, e eu vou colocar que eu quero a frequência igual a true.
E eu também quero labels, né? Eu quero que estejam os nomes no nosso gráfico. Ctrl Enter. Ele plotou aqui pra gente. Vou dar um zoom. Certo? Então, aqui ele tá dando pra gente a frequência e ele está mostrando pra gente aqui qual que é a variável. Tudo isso é customizável, né? Então, aqui é só um view, é só um breve resumo do que a gente pode ver pela frente. Mas tudo isso pode ser customizável, as cores, os labels, as variáveis, tudo, tá? Então, o que ele mostra aqui pra gente? Que o vinho que tem mais frequência, tem 399 vinhos, ele tem o nível de álcool de 9 a 9,5. Não é um alto teor de álcool, como outros vinhos que tem aqui, mas, ou seja, no nosso banco de dados, a maior quantidade de vinhos de 9,5 de 9 a 9,5 estão aqui, certo? Então, esse que o gráfico está mostrando para a gente. A distribuição de frequência entre os vinhos analisados. Vou fechar. Aqui, gente, ele apareceu em plots, tá? Pra gente voltar onde a gente estava, é só clicar aqui em Files. Bom, agora eu vou mostrar para vocês colocando frequência igual a false. Eu não quero que ele apareça lá a frequência para mim. O resto é igual. Ctrl Enter. Então, aqui, como eu não pedi para ele puxar pela frequência, ele puxou aqui para mim pela densidade. Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando a distribuição da densidade versus a variável de álcool. Vocês viram como é super simples a gente puxar um gráfico muito rápido, né? É irrisório até o quão rápido a gente pode tirar um gráfico e começar a ter nossas análises, né? Bom, então aqui, o que ele está mostrando? Que essa maior quantidade aqui, esse maior nível de densidade, 0,499, ele tem, essa densidade está em vinhos que tem o nível de álcool de 9 a 9,5, né? Lembra que naquele caso da frequência, que era a frequência, eram 399 vinhos com essa quantidade de álcool. Aqui ele está mostrando que essa densidade desculpa, essa densidade alta tem relativamente um nível baixo de teor alcoólico. E quando a gente vai analisando, a gente vê que vinhos com uma densidade mais baixa, eles têm um maior nível de teor alcoólico. Claro, esses primeiros aqui, eles estão não estão dentro, né, disso que eu acabei de falar. Eles existem aqui também, com baixa densidade, com menos álcool, mas a gente vê que a maioria, ele vai seguindo essa escadinha, né, essa distribuição. Então, conforme vai diminuindo a densidade, ele vai aumentando o nível de álcool. Isso não é uma verdade absoluta, mas a gente pode observar que existe essa relação, né? Bom, e aqui a gente vai verificar se tem outliers, ou seja, valores que estão muito acima ou muito abaixo do que a maioria dos nossos dados. Para isso, eu vou plotar um gráfico de boxplot. Chama a função boxplot, entre parênteses, headline, cifrão e o nome da nossa variável qualidade. Ctrl Enter. Bom, aqui então ele está mostrando que nós temos um valor muito acima da maior parte dos nossos dados e nós temos um valor muito abaixo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que observarmos esses valores para ver se tem algum erro e porque esses valores eles podem fazer com que os nossos cálculos tenham muitas alterações. Então, nós precisamos descobrir quem são esses valores, qual a quantidade desses valores e
a gente tem que decidir, né? Tem que verificar, na verdade, se tem algum erro, se não tem, se realmente é isso. Esse gráfico também, ele é completamente customizável. Aqui a gente vê primeiro quartil, segundo quartil, a mediana e o quarto quartil, certo? Bom, beleza. Tá tudo aqui, tá tudo certinho. Nós finalizamos a nossa análise exploratória inicial. Claro, vocês podem fazer uma análise muito maior, ou pode até fazer menor mesmo. Nós demoramos muito porque nós passamos passo a passo das funções e nós criamos a função moda, né? Mas caso vocês não queiram ter esse trabalho todo, pode ir direto para as funções que mais se adequam ao seu trabalho e seguir a vida. O que eu fiz? Eu criei isso daqui para vocês e eu criei lá no meu README do GitHub, desse trabalho que a gente está fazendo. Primeiro de tudo, eu criei um R Markdown, então eu vim aqui em File, New File e coloquei aqui R Markdown. O que é esse R Markdown? É um arquivo que eu criei aqui com essa terminação de R Markdown. É uma mistura de HTML com a linguagem mesmo R Markdown. E eu coloquei aqui para vocês toda a explicaçãozinha do que é cada função, do que é um outlier, do que é um quartil, do que é uma média, do que é uma mediana. Mas assim, não fica muito amigável, né? Fica feio de se ver. Aí, o que eu fiz? No R Markdown, ele parece até que é feio aqui, mas na verdade, quando a gente aperta aqui o Init, ele vai mostrar pra gente como, na realidade, o nosso arquivo vai ficar. Apertei aqui, deixa só carregar, e eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Bom, isso daqui é o que eu criei. Então, aqui estão as minhas redes sociais, aqui o banner que eu coloquei, aqui eu coloquei esse GIF de análise exploratória. Contei aqui uma historinha do que é uma análise exploratória. Coloquei o contexto, que foi aquilo que eu falei para vocês, que estava lá no banco de dados, tanto no Kaggle quanto na UCI. E coloquei aqui o passo a passo, então, de cada coisinha que nós fizemos. Tudo aqui, ó. O que é, o que não é, quais são os conceitos, tudo bonitinho aqui para vocês, tudo explicadinho, caso alguém tenha se perdido e precise ver. Tá tudo aqui certinho. Aqui eu mostro também como você colocar essas cores, como você customizar o gráfico, enfim, o que é o outlier. E também deixo aqui as minhas redes para vocês seguirem por lá, entrarem em contato. Tá? Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como publicar isso no RPubs e eu mostro para vocês também como transformar isso no README de vocês. Então, eu criei aqui o README, ele vai falar que ele é muito pesado para mostrar. Vou aqui em Preview. Esse README é o que vai estar lá no nosso GitHub. Ele é igualzinho. A diferença é que aqui ele salva pra gente em HTML, certo? Bom, por hoje é só, por hoje é isso. Salvem o trabalho de vocês, então vão lá no Git, façam um commit e mande o trabalho de vocês lá para o GitHub, igual a gente viu na aula passada. Na próxima aula, então, vou mostrar para vocês como criar o README em HTML e como eu criei esse R Markdown aqui. Na verdade, o R Markdown eu já mostrei para vocês como que eu criei, né? É praticamente uma linguagem HTML. E aí eu vou mostrar para vocês, então, na próxima aula, como publicar no RPubs e como fica legal lá no GitHub, certo? Até a próxima!
Beijo!